Então, no último vídeo nós falamos sobre identificar capacity e aí nós usamos um modelo baseado em Fibonacci, baseado em tamanho de camiseta e tudo mais. Isso funciona muito bem quando a gente fala de Scrum, quando a gente tem capacity baseado no sprint. Agora, e para o Kanban? Como que nós podemos identificar capacity? Bora falar sobre isso? Indiferente se nós vamos usar o capacity para o Scrum ou para o Kanban, uma coisa que existe é a relação entre a quantidade de itens que o time consegue fazer ou desenvolver num período de tempo, ok? Então sempre vamos ter essa relação quantidade versus tempo. Então nós temos sempre que equilibrar esta relação. Agora a minha pergunta seria, como que eu consigo fazer isso baseado no Kanban? Porque quando nós estamos falando de Scrum, nós temos a visão do sprint como quem vai determinar o período. Isso é uma coisa muito legal quando a gente fala de Kanban, porque as pessoas elas esquecem que o Kanban tem as cadências. E uma das cadências, a cadência de replenishment, nós devemos cadenciar de tempo em tempo a quantidade de itens que nós vamos trazer para dentro do nosso board. Então isso é uma preocupação que nós temos que ter. Mas vamos imaginar que nós estamos olhando para o nosso backlog, tá? E eu quero dar uma previsibilidade se aquilo cabe dentro de um período que é uma expectativa do negócio, seja por time to market, ou seja por uma campanha que o comercial está fazendo e precisa ter esta funcionalidade de entrega em um período, tá? Então vamos partir desse princípio, que eu tenho um prazo. Como que eu consigo determinar se eu tenho capacity ou não de atender esse prazo baseado no meu backlog? Então, falando de Kanban, nós vamos precisar lembrar de algumas métricas do Kanban. Uma delas, o lead time. E a segunda é o nosso WIP. Para você que se questionava, né, quando é que eu vou usar o WIP na minha vida, olha aí, para você gerar uma previsibilidade e você identificar o capacity do seu time, é importantíssimo você saber qual é o seu WIP. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e eu vou fazer um exercício prático aqui com vocês, ok? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que nós precisamos ter uma relação, né? Eu tenho um backlog, então nesse cenário aqui eu tenho um backlog de 15 itens e eu tenho expectativa do negócio de entregar em 20 dias. Então, quais são as diretivas que eu preciso? Esse cara aqui, em cima, esse gráfico é o nosso SLE, tá? Então, esse cara aqui, ele vai mostrar para a gente qual é a expectativa de entrega que eu tenho, né, estatisticamente falando, né, de todos os dados que eu analisei desse time, como que ocorre as entregas. Então, aqui ele está falando, ó, 29% das entregas, elas ocorrem até 2 dias. De 3 a 5 dias, 7% das entregas, 14 de 6 a 10. Então, eu fiz uma análise. Então, se eu tenho um prazo de 30 dias para a gente entregar, vamos considerar que aqui é 30, tá? Então, eu vou ter 30 dias aqui para a gente entregar. Então, fazer a análise aqui. Lembra que eu falei, a relação é o tempo e a quantidade, e a gente também tem que ter a capacidade do nosso time. A capacidade, nós vamos estipular ela através do nosso WIP. Então, se eu tenho um time que eu sempre trabalhei o conceito de WIP, a gente estabeleceu qual que é o WIP do time, e a gente consegue ter um respeito a isso, a gente pode usar o WIP para determinar aqui e a gente chegar num consenso do nosso capacity. Então vamos pensar que nesse time aqui eu trabalhei o conceito de WIP para o board. Eu não penso no WIP por coluna. Senão eu vou ter que calcular, né, qual que é o WIP do board. Sempre eu tenho que saber qual é o WIP do meu board. Tá? Então essa é uma prática importante para a gente gerar uma expectativa, dar uma previsão positiva aí de capacity do time. Tá? Então eu parto desse princípio que
esse time, ele utiliza o IP no board, eu identifiquei isso e eu tenho uma estabilidade. O meu time, ele respeita o IP. Se olhar o CFD lá, eu sempre vou ver as faixas com as mesmas distâncias. O SLE eu extraí. Se você não sabe bem o que é SLE, procura aí num dos meus vídeos que eu já postei conteúdo aqui falando sobre SLE. Então, eu gosto de trabalhar com expectativas de até 120 dias para trás, então eu sempre vou movimentando o meu fluxo, né, no histórico de 120 dias. Porque aí ele não oscila demais, né? Porque assim, as coisas que aconteceram lá atrás, muito tempo atrás, elas não impactam no meu presente. Então vamos supor que eu estou na primeira condição, meu IP é controlado. Segunda condição, o meu SLE, né, ele está muito equilibrado, ou seja, eu não tenho oscilações mês a mês, porque o time ele trabalha super cadenciado, ok? Então é um time maduro. Então, diante desses dois cenários, eu consigo fazer uma identificação de capacity através do SLE e do WIP. Como que eu faço isso? Então, o WIP é uma condição que o time atua sobre ela. Não é uma condição que eu vario. O WIP a gente sempre estabelece e cumpre isso, ok? Então vamos supor que esse time aqui ele tenha um WIP de 5, ou seja, o WIP do time está sendo trabalhado há muito tempo, um WIP no board de 5 itens. Em resumo, então, o time trabalha em 5 itens simultaneamente, beleza? Então vamos jogar a estatística aqui, tá? Eu vou falar o seguinte, aqui 29% de 15 itens vai dar 4,34, tá? Então 4,5. Então eu já vou, eu sei que aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4, como é um número ímpar, a chance de dar uma dízima aqui e faltar um dos itens ocorre. Então eu vou fazer o seguinte, ó, até 2 dias, 29% são 4 itens. Então vamos partir disso daqui, ó. Então 2, 2, 2 e 2, ou seja, 4 itens tem 2 dias de lead time. Vão ter, né, estatisticamente falando, ó, de 20 dias são 4. Então, vou pegar, ó, 20, 20, 20 e 20. Bom, de 3 a 5, ó, vamos considerar 5, né, são 7%, é um caso. Então, vou colocar aqui, ó, 5. Aí, até 10, 14, dá 2 dias, né? Então, 10 e 10. 15 dias dá 1, né? Porque 7%. 1. Aí, mais um dia 25, mais um dia 30. Sobrou um card, então o que eu vou fazer? Como eu sei que tem uma dízima aqui entre 29 e 29, né? 2 dias e 15 dias, eu vou tentar achar o meio do caminho aqui, né? Então, vou colocar mais um item aqui de, não é nem 10, vamos considerar o limite aqui, 10, vou colocar mais um de 10 aqui, porque ele está meio que no meio do caminho aqui da nossa dízima, tá? Então, coloquei aqui, então a gente tem esse cenário. Eu já posso sair de partida falando o seguinte, ó, esse cara e esse cara, se o meu prazo, vamos pensar assim, ó, eu tenho um cenário de 30 dias, eu quero atingir aqui, então, 30 dias, beleza? Ó, vou buscar 30 dias de meta. Então, imagina que nós temos 30 dias para fazer uma entrega, eu tenho 15 itens no meu backlog. Então eu sei que esse item que eu demoro muito, se eu não começar ele imediatamente, eu não consigo entregar ele na minha sprint. Então, na minha sprint não, no meu ciclo aqui de 30 dias. Então eu coloquei ele aqui. Eu falei que o nosso IP é de 5, né? Então eu posso pôr 5 itens simultaneamente. Então imagina que se eu começo um cara de 20 aqui, ele vai entregar até aqui assim, ó. Então 20 dias. Beleza. Aí eu tenho mais 3 caras de 20, né? Bom, de 20 para 30 sobra 10 dias, então poderia colocar esse outro cara aqui. Ó, vai ocupar lá. Aí beleza, então vamos lá, eu tenho um cara de 15 aqui, ó. Vamos ocupando, e eu vou respeitando a altura aqui, é o nosso IP, por enquanto eu tô com 3 itens só de IP, tá? Bom, vou ter aqui 15, beleza. Bom, poderia colocar mais um cara de 10. Vai para 25, que é mais ou menos aqui. Eu consigo colocar mais um cara de 5 aqui.
Eu ainda não atingi o meu WIP. Aí vamos lá, agora começa a apertar. Vou colocar mais um cara de 20 aqui, ó. Comecei pelos pesadão aqui, ó. Pô, cabe mais um de 10 aqui. Será que vai caber todo mundo? Então, mais um de 10. Pô, já dá para colocar, ó, um de 2 aqui. Mais um de 2 aqui, hein? Bom, aí agora a gente já começa a apertar aqui, né? Porque se eu colocar esse cara de 20, eu consigo entregar ele. E eu consigo entregar mais esse cara de 2 e mais esse cara de 2. E aí, atingir o meu capacity. Por quê? Porque aqui eu tô com 24 dias, então faltam, né, aliás, aqui é 20, vem pra cá, né? Tô errando aqui na estatística, desculpa. Aqui também, né? Pra cá, esse cara aqui volta pra cá, porque o 10 é aqui e o 20 aqui, ó. Então, ó, jogando todo mundo, né? Ó, 22, cabe aquele 2 aqui no finalzinho. Cabe mais o cara aqui, tá? Sobraria 2 dias ainda, tá? E aí eu não consigo entregar, então, não conseguiria entregar, por exemplo, 2 itens complexos. Então, dessa forma, eu consigo chegar e ter uma previsibilidade. Assim, eu sou capaz de entregar esses 15 itens nas condições que nós determinamos, porque o nosso time pratica um IP de 5, tá? E estatisticamente as coisas tendem a demorar dessa forma, a gente pode chegar nesse contexto de que, olha, eu consigo entregar 13 itens de 15. Esse seria uma forma de eu determinar o meu capacity utilizando SLE. E para isso eu tenho que ter um time que, primeiro, repito, ele tenha um SLE estável, ele tenha um respeito de WIP, né? Ou seja, o time é bastante maduro. Eu consigo fazer uma identificação de capacity para um time que roda, por exemplo, Kanban, né? Dessa forma. Posso fazer de outras formas, eu posso usar o SLE e ainda assim colocar, por exemplo, story points ou tamanho de camiseta, e aí eu fazer uma comparação. Qual a expectativa de um item de tamanho P em relação à entrega dele? Qual o tempo de um item do tamanho M em relação à entrega dele? E aí eu também gerar outras formas de identificação de capacity. Então, já ensinei 2 formas aí da gente identificar capacity. A primeira, né, usando story points, aquela analogia que eu fiz do caminhão num vídeo anterior, e agora utilizando SLE e o IP. Existem outras formas, então em um próximo vídeo nós vamos debater sobre uma outra forma. Não se esquece aí, ó, de se inscrever, dá seu like se gostou e compartilha, né? Porque isso faz com que esse conhecimento chegue a mais gente. Valeu!